Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para falar a respeito de um assunto que é muito bom, é um assunto gostoso. Se você não tem esse costume, eu recomendo que você comece a ter. E é um assunto que a gente tem ouvido falar muito nos últimos dias. Não é coronavírus, mas pode até ter a ver com coronavírus também, que é a respeito de oração. A oração já foi provado cientificamente que ela é muito eficaz, porque a oração ela te, espiritualmente falando, ela te liga, te mantém em relacionamento com o Criador, com Deus. Fora isso, a oração ela te dá paz, melhora a sua ansiedade. Para quem tem o costume de acordar e orar, sabe o que eu estou falando. O seu dia parece que é melhor, você flui melhor seu dia. À noite também é gostoso a gente orar antes de dormir. Tudo isso são coisas que melhoram a sua qualidade de vida. E eu vou dizer mais uma vez, foi provado cientificamente que funciona. Existem algumas outras práticas, tem pessoas que fazem meditação, faz yoga, várias outras coisas, e também sentem esse alívio, esse controle da ansiedade, que seja. Eu costumo dizer que a diferença entre meditação e oração é como se você pegasse uma jarra de suco, né? Colocasse água e jogasse um pozinho ali de suco de uva. Jogou o pozinho, mexeu e tomou. Você vai sentir o quê? O gosto do suco de uva. Essa para mim seria a meditação. A oração seria você pegar literalmente o suco da uva natural, espremer ela ali, bater no liquidificador, colocar um açúcar e beber. Essa para mim seria a oração. Ela é mais completa. Ela não tem nada de artificial. Enfim, na Bíblia nós vemos vários versículos a respeito de oração. Inclusive, Jesus muitas e muitas vezes é citado que ele saía para orar. E se você é cristão, você com certeza tem Jesus como seu espelho. Você tem que orar também, com certeza. Se ele orava, é o mínimo que a gente pode fazer, é ter essa prática da oração. E nós temos vários versículos na Bíblia que falam sobre oração. Eu vou ler alguns aqui, só pra gente, para não falar que eu não tô falando nada da Bíblia, né? Mas vamos lá. Mateus 6, 7, capítulo 6, versículo 7, diz assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Um outro aqui, Mateus 21, 22, diz assim: Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, esses dois versículos, um está falando como a gente não deve proceder na oração, e o outro diz que tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Bom, existem algumas práticas de oração em que as pessoas repetem. Por exemplo, não está errado você orar, que nem nós estamos passando por uma situação difícil a respeito dessa pandemia, né? Eu moro aqui em Ribeirão Preto, nós estamos há quase uma semana em lockdown, e durante essa semana a igreja tem orado por alguns objetivos, né? Para os leitos de hospitais, as pessoas que estão hospitalizadas,
Mas algumas outras coisas também, pessoas que a gente sabe que neste período de isolamento social aumentou demais o número de divórcios, de pessoas sendo, de crianças sendo espancadas, violência doméstica, né, que diz, violência doméstica contra a criança, contra a mulher, e também casos de suicídio. Isso aumentou muito. Então a gente tem orado já há algum tempo sobre esses assuntos, sobre os mesmos assuntos. São repetidos, mas não são repetições vãs. Tá vendo a diferença? Então não que a gente não só eu vou orar hoje por uma coisa e não posso orar mais. Não, eu posso orar sim. Se você procurar a parábola que Jesus contou da viúva e do juiz, você vai ver que ele instrui a gente a orar mesmo, né? Agora, o que diz esse versículo é a respeito de vãs repetições. Isso é uma prática que a gente não deve fazer. Uma outra coisa é a respeito. Muita gente acha que oração é simplesmente o Pai Nosso. E o Pai Nosso ele é muito mais complexo do que o que a gente lê ali. Jesus ele era um mestre, até hoje, né? Mas ele era um mestre. E os mestres, os rabi, né? A gente ouve os discípulos e os fariseus, os escribas chamando ele de rabi. Então quer dizer que ele era um mestre. E os mestres, eles falavam muito em códigos, em parábolas, né? E o Pai Nosso não deixa de ser um também. O Pai Nosso, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ela não é simplesmente para você decorar e ficar falando. Eu tive um exemplo, por exemplo, se você pegar um livro, logo no começo do livro geralmente tem o índice, né? O sumário, o índice, e aí vai estar lá, capítulo 1 e o, o que ele é, capítulo 2, capítulo 3, 4, tal. O Pai Nosso para mim é como se fosse um índice. Então, se você separar ele, então capítulo 1, Pai Nosso que estás no céu. Esse é o capítulo 1. Aí, a partir desse título, lembrei uma palavra que tinha fugido da minha mente. A partir desse título, Pai Nosso que estás no céu, você vai orar em cima dele. Capítulo 2, santificado seja o teu nome. A partir desse título, santificado seja o teu nome, você vai orar. E assim por diante. Essa é a oração do Pai Nosso. E não simplesmente decorar ela e ficar falando. Porque eu já fiz isso. E eu posso garantir que a partir do quinto, sexto Pai Nosso, você já começa a pensar em outras coisas. Nas contas, pensa no jogo de futebol que está passando, em várias outras coisas. Então isso seriam repetições vãs. Porque ali você não está... Você está simplesmente declamando uma coisa que você decorou. E o Pai Nosso é lindo, é tremendo, e ele é muito mais do que uma repetição, do que uma decoreba. Aí depois nós temos alguns textos que falam assim, lá em Romanos, não, 1 Tessalonicenses primeiro, eu vou falar primeiro Tessalonicenses 5,17, diz assim, orai sem cessar. O que isso quer dizer? É isso mesmo, orar sem cessar. Oração, a gente precisa ter um nosso devocional, sim. Um momento da gente parar, entrar no nosso quarto, fechar a porta, desligar o celular, falar para sua família, falar, agora é meu momento com Deus, é meu momento particular. E esse momento, ninguém me interrompe. Pode cair o mundo, ninguém me chama aqui. Então esse é o seu momento devocional. Mas, ao longo do seu dia, você pode estar orando, conversando com Deus. Se ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares. Então, todos os lugares que você estiver, ele vai estar. E ele, você pode conversar com ele. Eu já tive experiências maravilhosas.
até trabalhando. E a gente acha que Deus ele só faz as coisas, só opera em milagres enormes, coisas gigantescas, né? Não. Eu já teve uma vez que eu estava trabalhando e eu estava num sol tão quente, que eu suava de escorrendo assim. E eu estava procurando, eu tinha que fazer uma retirada de um rastreador de um caminhão. Eu já tinha desmontado praticamente o caminhão todo ali dentro, ali, o painel do caminhão, e eu não estava achando de jeito nenhum. Já tinha ligado na empresa, falei, eu acho que já tiraram. E o rapaz falou assim, não, o rastreador tá aí, tá funcionando, tá aí. E eu falei, mas não é possível, eu não tô achando, não tô achando, não tô achando. Aí, depois de mais de hora que eu tava procurando, eu falei assim, pai, me ajuda. Eu não tô aguentando mais, esse sol tá muito quente, tá muito difícil. Instantaneamente, eu achei o rastreador. Deus me mostrou na hora ali onde ele estava. Então isso é orar sem cessar. Romanos 8:26 diz: não sabemos orar como convém. Isso é uma verdade também. Muitas vezes a gente ora e às vezes a nossa oração não é respondida porque a gente não sabe orar. Deus sempre vai fazer primeiro a vontade dele. Então toda vez que eu vou orar eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade primeiramente. Mas assim como ele é nosso pai, assim como você é filho, você tem um pai, uma mãe, um tio, um avô, você pode pedir. E às vezes meu filho vive me pedindo como chama? Um iPhone, não sei o que lá, esses mais novos aí. Outro dia ele me pediu um notebook de 5 mil reais. Pode pedir. Agora, eu dei? Não, não dei. Agora, eu não gosto dele por isso? Eu amo meu filho, amo demais. Mas eu não dei. E às vezes, o propósito para que ele quer isso, eu sei que não é nada de, assim, não que seja ruim, mas não vai mudar nada na vida dele. Não vai melhorar nada, não vai acrescentar nada. Então eu não dei, não vou dar. Até porque custa caro, né? Enfim, então muitas vezes a gente ora e muitas vezes a gente não sabe como orar. E essa é uma chave. Toda vez que você for orar, fala, Senhor, me ensina a orar. E Ele vai te ensinar a orar. E você vai ver que suas orações vão começar a ser respondidas. No tempo dele, no tempo certo. Que é o tempo certo de verdade, né? Um outro texto está lá em Tiago. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem os vossos prazeres. Então muitas vezes a gente pede coisas que é só para o nosso bem, só para a gente esbanjar, só para o nosso prazer. E não seria justo, né? Então a oração ela é muito mais do que atender um desejo seu somente. Mas, é como eu estou falando, Deus pode atender? Pode também, Ele pode tudo, né? Mas um conselho que eu dou, sempre pede uma direção dele de como a gente deve orar. E quando a gente orar, a gente precisa... Você já viu algum filme, né, que tem os advogados ali defendendo os seus clientes? Na oração, muitas vezes a gente é desse jeito. A gente intercede igual um advogado ali. A diferença é que nós não estamos falando com um juiz, nós estamos falando com o nosso Pai. Então a gente não precisa ficar com tanta cerimônia. Deus ama relacionamento com a gente desde o começo. Desde o começo, você pegar o livro de Gênesis, quando ali no Jardim do Éden, o que ele fazia com Adão e Eva? Ele passeava com eles, conversava com eles. Esse sempre foi o objetivo de Deus, que a gente tivesse relacionamento com Ele. E muitas vezes eu não estou falando de falta de respeito, né? Quando a gente ora a Deus, a gente precisa ter muito respeito com Ele. Assim como a gente tem com o nosso pai, com o nosso avô, com nossa mãe, com todo mundo. Mas com Ele, muito mais, né? Mas, sabe o que acontece muitas vezes?
Muitas vezes você quer convidar um amigo para ir na igreja, um parente, alguém da sua família, e você, no seu dia a dia, você fala de um jeito, e aí quando você vai falar alguma coisa a respeito de igreja, de Deus, tal, você começa a falar com palavras diferentes, e as pessoas não te reconhecem daquele jeito. Elas te conhecem do jeito que você é. E quando a gente ora, a gente tem que ser do jeito que a gente é, porque é assim que Deus conhece a gente. Com respeito, sempre. Com respeito sempre. Mas eu estou dirigindo, às vezes eu converso, estou ali dirigindo, eu falo, Senhor, senta aqui do meu lado. E aí eu vou conversando com ele. Quem vê acha que eu estou falando sozinho, né? Mas eu não estou falando com ele. E converso como eu estivesse conversando com você aí. Não com linguagem coloquial, nada. É bonito também, eu acho bonito uma pessoa que fala o português correto, o português vernáculo, né? É bonito, mas no seu dia a dia você fala desse jeito. Então por que com Deus você vai falar desse jeito, né? Então a oração é isso, ela é eficaz, ela funciona, ela tira a sua ansiedade, ela te acalma, ela te conecta com o Pai, ela te dá, abre os seus olhos para você enxergar aquilo que às vezes em momentos você não está vendo. Então ela é a chave de você viver bem. Eu espero ter ajudado em alguma coisa. Eu queria que se você achou legal, que você compartilhasse esse vídeo com alguém, porque muitas pessoas têm essa dúvida, e eu também tinha. Quando eu comecei a frequentar a igreja, e eu via as pessoas falando assim de oração, 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 eu não sabia sinceramente o que era orar. Eu também achava que era só falar o Pai Nosso, que era uma oração. Mas a oração é muito mais gostosa que isso, muito mais prazerosa. Então compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos, seus parentes, e eu espero ter ajudado alguém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.